E olha eu aqui, vocês pensaram que não ia voltar, mas eu voltei. Trabalhando de graça? Sim, mas fazer o quê? Bom, eu peço que vocês deixem o like pra pelo menos eu estar ganhando isso. E é claro, se inscreve aí pra receber outros vídeos. Agora bora aproveitar essa história maravilhosa. A feira Petalin estava cheia de gente, andando de um lado pro outro. Um vendedor comentou com Yang Ning que aquele item custava 5 mil, mas ele já estava oferecendo um desconto por ser um cara muito legal. Yang, no entanto, perguntou se ele poderia vender o item por 500, dizendo que seria um preço justo e que ambos poderiam concordar e sair ganhando com essa brincadeirinha. O vendedor de imediato recusou e, sorrindo, disse que não estava tão bêbado para aceitar algo assim e sugeriu que Yang oferecesse pelo menos 1000 pilas. Yang concordou com ele, dizendo que achava o preço aceitável e que não pretendia discutir, já que o desconto havia sido oferecido. Ao lado, um amigo do vendedor comentou em um tom descontraído que Yang parecia muito jovem e que também não parecia ter muita experiência não. O vendedor riu ainda mais, dizendo que aquele garoto pagou 500 pila por um item que não valia nada, chamando ele de tolo por ter comprado o que ele considerava lixo. Yang saiu rapidamente da feira, sentindo que havia tido muita sorte por encontrar algo tão raro. Ele estava ansioso para estudar mais sobre o objeto que agora tinha em mãos, e uma mulher que estava observando ele ficou surpresa com a pressa dele, imaginando que algo deveria estar incomodando o coitado. Será que era uma vontade de cagar? Já na rua, Yang parou para analisar tudo com calma, pensando que ninguém mais estava prestando atenção nele. Ele decidiu verificar os detalhes do item e, ao ativar o sistema, teve uma grande surpresa. O sistema estimou que o item valia muito mais do que ele havia pago. Yang sentiu que havia ganhado na loteria. Ele mal podia acreditar que aquele objeto poderia mudar a sua vida. Motivado, ele começou a planejar como usar aquilo para dar início à sua carreira. No entanto, ao tentar pegar o item para examiná-lo novamente, percebeu que não conseguia encontrá-lo. Desesperado, começou a suar, pensando que talvez o objeto tivesse caído do bolso enquanto ele estava correndo. Sentiu o pânico tomar conta, acreditando que estava prestes a perder uma oportunidade única. Por um momento, Yang se acalmou e decidiu verificar os bolsos de novo. Para o seu alívio, o item estava no bolso esquerdo o tempo todo. O susto foi tão grande que ele prometeu ser mais cuidadoso no futuro. Ué, tá parecendo eu quando bato a mão no bolso e não sinto o celular? Rapaz, dá um desespero. Yang refletiu sobre como o destino podia ser traiçoeiro, mas também percebeu que havia algo especial na sua jornada. Ele ativou o sistema de novo, decidido a aprender tudo o que pudesse sobre aquele objeto e como é que usaria para alcançar o sucesso. O sistema revelou que ele tinha potencial para identificar antiguidades raras e ser o melhor no ramo. Yang acreditava profundamente no sucesso que viria e o sistema da cidade foi conectado, pedindo a ele que escolhesse um objetivo importante. Determinado, Yang Ning decidiu qual seria o seu próximo passo. Sabendo que estava no início de algo grandioso, ele decidiu dar uma olhada no inventário para verificar o que tinha que pudesse ajudá-lo a alcançar os seus objetivos ou coisa do tipo. Ele encontrou 3 itens: uma cabaça extraordinária, uma estátua de dragão e brincos de prata. Era tudo que ele tinha no momento e claramente não era muita coisa não. Convencido de que precisava de money, ele resolveu vender esses itens para que pudesse investir em alguma coisa de mais importância. O sistema perguntou se ele confirmava a venda e Yang prontamente respondeu que sim, desejando se livrar rapidamente daquilo que não fazia falta para ele. Enquanto confirmava a venda, ele percebeu que o sistema parecia querer dizer algo a ele. Curioso, ficou atento à mensagem que apareceu. A tarefa havia sido concluída e como recompensa ele havia recebido nada menos que 10.000 pilas. Yang mal acreditou na sua sorte e se sentiu orgulhoso de si mesmo, pensando que as coisas estavam finalmente começando a dar certo para ele. O sistema então pediu para ele registrar as características do personagem, mostrando que essas informações seriam úteis para o seu desenvolvimento. Yang Ning tinha 18 anos e o título de lixo, algo que deixou ele furioso e profundamente insatisfeito, ainda permanecia. Ele não conseguia entender por que é que o sistema considerava ele incapaz de ser um bom rapaz. O sistema explicou que quanto melhores fossem as suas habilidades, maior seria sua resistência a danos e que isso também retardaria o envelhecimento do corpo, algo que é natural para todo mundo. Ao ler isso, Yang decidiu que precisava melhorar as suas habilidades de imediato, afinal, essa parecia ser a chave do sucesso. Ele somaria pontos para se fortalecer e alcançar o que desejava. Entusiasmado, ele começou a notar as mudanças em si mesmo, sentindo que o seu corpo estava mais limpo, mais forte e até ficou animado com a ideia de testar a sua força contra os seus inimigos. Ao tocar o próprio bíceps, ele percebeu como que estava mais poderoso, pensando que o sistema era um verdadeiro presente, algo que era exclusivo para ele. Logo lembrou que havia recebido um novo título e ficou ansioso para descobrir qual seria. Quando finalmente verificou, ficou surpreso e ao mesmo
tempo decepcionado. O sistema informou que o seu título atual ainda era lixo. Isso foi descrito de uma forma bem rude, afirmando que ele continuava sendo fraco, inútil, sem talento e por aí vai. Yang se irritou e pediu ao sistema que mudasse o título, mas descobriu que isso custaria 10.000 yuans. Ele entendeu que precisaria ganhar mais dinheiro antes de fazer essa alteração e começou a pensar em maneiras de realizar os seus sonhos. Convencido da sua inteligência, Yang decidiu que encontraria um caminho, afinal nada o impediria. E ele ficaria orgulhoso de si mesmo ao completar a sua própria tarefa. O sistema perguntou se ele gostaria de iniciar uma emissão, e sem hesitar, Yang Ning aceitou. O objetivo era bem simples, mas também bem desafiador: encontrar um barril de ouro, se tornar o CO no futuro, criar a sua própria empresa e colocar em prática tudo o que havia aprendido até então. O sistema explicou que ele poderia ganhar pontos de atualização completando missões e que esses pontos poderiam ser usados para fortalecer ainda mais o seu corpo, como se ele tivesse em um jogo. Yang ficou animado com a possibilidade, percebendo que era o momento perfeito para começar a conquistar o seu primeiro barril de ouro. Ele sabia que com o dinheiro suficiente ele poderia realizar todos os seus sonhos. Caminhando pelas ruas, Yang começou a observar objetos que poderiam valer muita grana. Ele entendeu que os itens modernos não ofereciam grandes oportunidades de lucro e que o verdadeiro segredo estava em encontrar peças raras. Com esta nova visão, ele estava pronto para transformar as suas ideias em realidade e alcançar o sucesso que ele tanto desejava. Yang Ning começou a refletir sobre o mercado, percebendo que apenas antiguidades conseguiam ser vendidas com bons lucros. Ele sabia que objetos como jade antigo ou itens similares poderiam também render uma boa grana. Com isso em mente, ele decidiu ir ao mercado, pois lá era o lugar ideal para encontrar coisas antigas e interessantes a preços que eram, acessíveis. No entanto, ele também sabia que precisava ser cauteloso com os gastos, já que havia exagerado recentemente e estava precisando dar uma economizada. De repente, o sistema apareceu bem na frente do prota, quase fazendo ele pular de susto. Ele gritou com toda a pompa, completamente despreparado para aquela aparição inesperada. Tentando se recompor, ele pediu ao sistema que não o assustasse daquele jeito de novo. Por sorte, o painel ainda existia apenas em sua mente e ninguém ao redor podia ver aquela janelona. O sistema então lhe deu uma missão adicional: encontrar e comprar um bom produto no mercado. Yang Ning inicialmente achou que isso era uma brincadeira, mas logo ele percebeu que o sistema estava falando sério, rapaziada. Enquanto isso, ele notou um homem sentado próximo, vendendo alguns objetos. Ele decidiu dar uma olhada no que estava sendo oferecido e o vendedor perguntou se Yang Ning tinha interesse em esculturas de madeira, explicando que eram feitas por carpinteiros de uma vila próxima e tinham uma beleza única. Yang Ning analisou os itens e, curioso, ele perguntou ao sistema se havia algo valioso ali. Ele esperava que o sistema pudesse fazer uma análise rápida e, enquanto esperava a resposta, pensou em acender o cigarro. Mas antes que pudesse fazê-lo, o sistema o interrompeu com uma mensagem: havia identificado um item de alta qualidade entre as peças que estavam ali à venda. Surpreso, Yang Ning rapidamente pegou o objeto indicado pelo sistema e era um anel. Ele olhou para ele com atenção, mas a princípio parecia algo comum. No entanto, o sistema forneceu mais informações. Aquele era um item raro, feito de cera densa, produzido em Anu e datado da dinastia chinesa. Além disso, o sistema revelou que o anel tinha mais de 200 anos e valia cerca, rapaziada, de 380 mil pelas. Yang Ning mal conseguia acreditar na sua sorte. Ele estava encantado, percebendo que aquele era um prêmio muito maior do que ele sequer poderia sonhar. Sentiu que a ida ao mercado naquele dia não tinha sido em vão, não. Ele sabia que precisava adquirir o anel, mesmo que tivesse que gastar tudo que tinha, mas também entendia que convencer o vendedor a vendê-lo não seria uma tarefa tão fácil. O homem, percebendo o nervosismo de Yang Ning, ficou intrigado e chegou a pensar que talvez o jovem estivesse com algum desconforto, já que ele também estava parecendo bem quieto. Yang Ning percebeu que precisaria controlar as suas emoções para que ele não levantasse suspeitas. Decidiu colocar o anel de volta no lugar e tentou se acalmar, sabendo que mostrar muito interesse poderia arruinar a sua chance de talvez negociar o preço e pagar mais barato na peça. Pensando rapidamente, o protagonista pegou outro objeto e perguntou ao vendedor sobre ele, fingindo desinteresse no anel. O homem explicou que aquele item específico tinha sido feito pelo velho Li Jiao, um conhecido artesão de madeira, e disse que o preço era 50. Yang Ning ficou surpreso com o valor que considerava extremamente baixo. Por um momento pensou que o homem pudesse aumentar o preço, mas percebeu que o vendedor estava sendo realmente muito honesto, rapaziada. Isso deixou o prota aliviado, né? Afinal, quem é que não quer um precinho baixo? Notando a surpresa de Yang, o homem fez uma oferta ainda melhor. Disse que poderia vender 3 peças por apenas 20 pilas. Sem discutir, Yang percebeu que essa era sua chance. Ele sabia que enquanto o vendedor não percebesse o verdadeiro valor do anel, ele tinha uma grande oportunidade de conseguir adquirir a peça. Sem mostrar ansiedade, ele começou a traçar um plano para garantir o que o anel fosse dele. Enquanto mantinha calma,
calma e se concentrava no que ele realmente precisava fazer. Yang devolveu a mercadoria ao vendedor e disse ao homem a quem chamou de tio que queria conversar com ele por um momento. Ele mencionou que tinha algo interessante a oferecer e pediu para negociar outro acordo. Yang disse ao homem que ele poderia indicar o preço de cada produto e que compraria tudo, demonstrando a sua satisfação com a qualidade dos itens. O vendedor, confuso, ficou surpreso e ele não conseguia entender por que o prota queria comprar tudo. Ele não sabia por que alguém precisaria de tantos produtos, aparentemente completamente desnecessários. O homem alertou ao prota de que ele não poderia revender aqueles produtos sem sofrer grandes prejuízos. A honestidade do vendedor era surpreendente, já que não é todo dia que se encontrava alguém no mercado que fosse tão sábio e também tão sincero. O prota disse ao tio que não precisava se preocupar, explicando que ele estava comprando para si mesmo e que além disso considerava o homem uma boa pessoa que pensava bem no que estava vendendo. O vendedor, ao ouvir isso, respondeu que se era assim e o prota queria realmente comprar tudo, ele não iria causar nenhuma discussão. Propôs um preço de 2.000 pilas por todos os produtos. Yang achou o preço justo e concordou de imediato e chegaram rapidamente a um acordo. Yang entregou ao vendedor um maço de dinheiro perguntando se isso seria o suficiente e também deixou claro que não poderia adicionar mais ao valor. O homem ficou surpreso com a generosidade de Yang Ning, afirmando que o dinheiro já era mais do que o necessário e que não era preciso pagar tanto pelos produtos. Mesmo assim, o prota insistiu para que o vendedor aceitasse a grana extra, dizendo que fazia de coração e que o homem não precisava se preocupar com essa coisa. Ele mencionou que os itens, especialmente as esculturas de madeira, já tinham um valor intrínseco e que considerava aquilo um investimento sinistro para o futuro. De repente, o sistema apareceu de novo, surpreendendo o prota, que ficou furioso. Ele reclamou que o sistema não deveria assustar as pessoas daquele jeito, sem aviso prévio. Yang então pediu ao vendedor que, caso houvesse algo mais interessante na vila, ele o informasse, pois gostaria de comprar tudo. O vendedor ficou extremamente feliz e agradeceu ao prota por ter comprado todos os seus produtos, mencionando que graças a ele poderia voltar para casa mais cedo naquele dia. O prota acenou para o vendedor e o aconselhou a ter cuidado e também pediu que o homem informasse assim que tivesse novos produtos para a venda. Sentindo-se orgulhoso, o nosso herói ficou satisfeito por ter conseguido exatamente o que queria sem cometer nenhum erro. Ele sabia que ninguém poderia tirar a sua felicidade naquele momento e riu de alegria, tirando o anel valioso do bolso, sentindo que agora ele estava pronto para lidar com qualquer tarefa que fosse atribuída pelo sistema. O sistema apareceu atrás do prota, relatando que ele havia completado a sua missão, adquirindo uma nova habilidade: a capacidade de escanear objetos e reconhecer as suas propriedades a uma distância de até 5 metros. Yang Ning, sem hesitar, decidiu aprimorar a sua visão com a nova habilidade. Ele percebeu de imediato os efeitos, sentindo que algo estava mudando no seu corpo. O sistema começou a introduzir a habilidade no prota, que esfregou os olhos sem entender o que estava rolando. Quando abriu os olhos de novo, Yang percebeu que a sua visão estava muito mais nítida. Ele conseguia enxergar as pessoas na rua com extrema clareza, algo que antes era praticamente impossível para qualquer pessoa. Impressionado, nosso herói percebeu que o sistema realmente havia melhorado sua visão e agora ele era capaz de escanear objetos e também, rapaziada, de obter informações detalhadas sobre eles. Ele testou a habilidade observando a pulseira de uma garota na rua, descobrindo que era feita de ouro, estava em boas condições e valia 3.900 yuans. Ao mesmo tempo, ele viu que o anel na mão de um homem era feito de latão, tinha qualidade normal e custava apenas 25 pilas. Yang ficou maravilhado com a precisão da sua nova habilidade recém-adquirida e percebeu também, rapaziada, que em um único segundo ele podia acessar informações detalhadas sobre qualquer objeto. Sentia-se sortudo por não ter preguiça de ir ao mercado naquele dia, onde ele encontrou um anel tão precioso que, bom, lhe rendeu tanto. De repente, o nosso herói foi interrompido por vozes chamando por ele. Algumas garotas reclamaram que ele estava as ignorando descaradamente, chamando ele de rude e prometendo não se esquecerem daquilo. Elas até mencionaram que se vingariam dele e o prota, entretanto, não se incomodou. Ele percebeu que era Yang e Chen, conhecidas suas que tinham aparecido do nada. Ainda assim, ele decidiu se manter calmo, acreditando que talvez as garotas só estivessem ali para pedir alguma informação ou encher o seu saco mesmo. Yang se virou perguntando às garotas se elas estavam falando com ele e uma delas, irritada, respondeu que sim, reclamando que ele não as tinha notado antes. Ele pensou que talvez não tivessem direcionado a conversa a ele ou amigo dele, mas a garota insistiu. Ela ficou ainda mais brava quando o nosso herói se referiu a ela como uma menina pequena, argumentando que já estava no ensino médio e que ele era um sem vergonha por dizer alguma coisa nesse patamar. Yang Ning, tentando apaziguar a situação, disse à garota que ela era adorável, assim como era e que não precisava mudar. No entanto, a garota continuou irritada, chamando ele de canalha, pedindo que ele parasse de provocá-la. Enquanto isso, ela contou à irmã mais velha sobre o que havia acontecido e Tan, a irmã mais nova, começou a reclamar que Yang Ning estava constantemente provocando ela, deixando ela cada vez mais irritada e fora de si. A irmã mais velha tentou acalmá-la, pedindo para Tan se comportar decentemente, garantindo que ela mesma resolveria tudo. Além disso, a irmã mais velha aconselhou Tang a não se deixar levar pela raiva e chamou Yang Ning de insolente. Em seguida, a irmã mais velha se virou bruscamente para o nosso herói, olhando para ele com raiva, demonstrando que estava pronta para resolver a situação. Ela avisou ele de que Tang era uma garota perigosa e que ele deveria entender que não era
necessário continuar provocando ela. Depois a irmã estendeu a mão, ordenando que o Prota entregasse algo a ela, dizendo que caso ele obedecesse, ambas iriam embora de imediato e prometeram que não incomodaria ele jamais. Yang Ling ficou perdido, perguntando à garota o que é que exatamente ela queria que ele entregasse. Ele afirmou que não havia pegado nada delas e nem sabia do que estavam falando. A irmã mais velha respondeu que ele deveria entregar o anel que estava em seu dedo, pois elas precisavam dele. Yang Ling, achando a situação engraçada, perguntou por que deveria dar o anel dele para ela. Ah, lá ele! Ele ficou surpreso com o pedido, questionando se elas realmente achavam que ele deveria abrir mão do anel tão facilmente. A irmã respondeu, rapaziada, que só queria dar uma olhadinha no anel e estudar o objeto e que não entendia porque o Prota não queria mostrá-lo. Yang Ling então perguntou de uma maneira sarcástica o que exatamente ela queria ver no anel e como ela poderia entender algo sobre ele apenas olhando. Ele também mencionou que não estava usando o anel naquele momento e as irmãs ouviram as palavras dele em silêncio, até que o nosso herói perguntou o que elas realmente queriam ver, se era o dedo anelar dele, pois ele não conseguia entender as suas situações e nem as suas intenções. Nesse momento, a irmã mais nova começou a sorrir, achando engraçado o comentário de Yang Ling. Ela disse à irmã mais velha que ele não era tão chato quanto parecia, mas na verdade era engraçado e habilidoso em provocar as pessoas. A irmã mais velha, no entanto, não achou nenhuma graça não. Pelo contrário, ela ficou ainda mais irritada, sentindo que o protagonista estava zombando dela e a tratando como se fosse burra. Com muita raiva, a irmã mais velha decidiu que deveria pregar uma peça no nosso herói, mas ele rapidamente pediu que ela ficasse calma. Disse que estava apenas brincando e que mostraria o anel. Lá ele! Desde que isso fizesse as garotas pararem de olhar para ele com tanta insistência e ódio. Assim, o nosso herói entregou o anel à irmã mais velha, pensando consigo mesmo que não tinha motivo para se preocupar, pois estava certo de que as garotas não fariam nada errado com o seu anel. As irmãs olharam para o anel com grande interesse, comentando entre si que Yang Ling tinha muita sorte de possuir um negócio tão bonito. Elas se perguntaram onde ele conseguiu o anel e Yang Ling, por sua vez, perguntou se elas estavam satisfeitas e brincou, dizendo que esperava que elas não fugissem com seu anel, pois isso decepcionaria ele e o deixaria extremamente irritado. Yang Ling então sorriu de uma forma muito maliciosa, pensando que se alguma delas ousasse fugir, ele sequestraria Tang para se vingar e achou que essa ideia até deixaria ele feliz. No entanto, a irmã mais velha disse a Yang Ling que já havia olhado o anel suficiente e que devolveria ele, e garantiu que ele não precisava ameaçá-las e que não faria nada de errado. Caso contrário, a garota disse que Yang Ling acabaria conhecendo toda sua fúria, com toda a pompa. Mesmo assim, a irmã mais velha estava visivelmente irritada e chamou o nosso herói de um grande lobo mau, afirmando que ele queria machucá-la, e o nosso herói, em um tom sarcástico, perguntou se ela realmente achava que ele era uma pessoa tão má assim. Ele também perguntou se ela sabia sobre organizações que protegiam as crianças da cidade, insinuando que ela era uma pequena criança indefesa. Ele continuou provocando, dizendo que um lobo mau poderia sequestrar a pequena garota, referindo-se a Tang, forçando ela a viver com ele e até mesmo a fazer comida para ele. Assustada, a garota começou a gritar, dizendo que o lobo mau queria sequestrá-la e pedindo ajuda para que alguém a salvasse de imediato. Ela confessou que estava com muito medo dele e o protagonista achou que esse era o jeito certo de lidar com pessoas que tentavam intimidá-lo e também ameaçar ele. Ele acreditava que isso faria com que as garotas o respeitassem mais. No entanto, ao mesmo tempo, Yang Ling achava Tang extremamente fofa e não conseguia resistir à vontade de provocá-la. Ele se divertia muito vendo como ela ficava irritada com cada provocação que saía da sua boca. A garota então percebeu que desde o primeiro momento em que viram Yang Ling, ele ignorou todos os outros objetos ao seu redor e foi diretamente para o anel como se tivesse um interesse especial nele. Yang Ling olhou para o céu pensando que talvez fosse hora de ir embora, pois ainda tinha muitos planos para o seu dia. Porém, antes que ele pudesse partir, Tang pediu a ele que esperasse e disse que queria comprar o anel, insistindo que ele tinha que vendê-lo para ela, pois havia se apaixonado pela joia. O Prota olhou para Tang com um sorriso, perguntando se ela realmente queria comprar o anel, e avisou que não faria descontos e que ela precisaria pagar o preço total. Tang ficou surpresa com a resposta direta do Prota e pensou que ele era rude, achando que ele não sabia como se comunicar com uma tal dama. A irmã mais velha decidiu negociar o preço do anel com o Prota e começou oferecendo 10 mil pilas, mas rapidamente aumentou a oferta para 880 mil. No entanto, Yang Ling rejeitou todas as ofertas sem hesitação e a garota, acreditando que 100 mil do seria o suficiente, fez essa nova proposta, mas o Prota permaneceu irredutível, recusando de novo. Ele deixou claro que não venderia o anel por esse preço, e a irmã frustrada perguntou a Yang Ling qual seria o valor que ele consideraria justo pelo seu anel, e sugeriu que ele discutisse os detalhes mais afinco. Garantiu que pagaria de imediato, e Yang Ling então perguntou à garota se ela sabia a verdadeira origem do anel e qual era o seu verdadeiro valor, prometendo contar tudo. A garota, meio desconfiada, achou que o Prota estava inventando historinha. Para ela, todo o anel deveria ter um preço fixo e estava determinado a obter lucro nessa negociação. Nesse momento, a garota decidiu chamar o tio Lu, pedindo que ele fosse rápido para ajudar a resolver a situação. Quando o tio chegou, a menina informou que havia um lobo malvado tentando intimidá-la e também sequestrá-la para que ela o servisse e lavasse as suas roupas e também limpasse a sua casa. Yang Ling não entendeu nada do que estava rolando, pensando que a piada havia ido longe demais e que não deveria ter brincado dessa forma. A irmã mais velha percebeu a presença do tio Lu e decidiu não falar diretamente com Yang Ling. Ela preferiu explicar a situação para o tio e se aproximou dele, contando que só queria comprar o anel de Yang Ling e que ele estava se recusando
recusando a vender para elas. Ela explicou que estavam tentando negociar para com o garoto e o tio respondeu que era compreensível, mas questionou por que ela não havia mencionado isso antes, já que estavam juntos por tanto tempo. A garota explicou que havia passado por a casa e visto o anel, gostando dele de instantâneo. O tio interessado ofereceu sua ajuda para resolver a situação rapidamente e sugeriu que primeiro comprassem um anel e depois fossem jantar juntos, o que deixou rapidamente a garota animada, e ela concordou dizendo que adorava essa ideia. Enquanto isso, o Prota acendeu um cigarro e ficou observando a interação, pensando que quem era aquele homem e por que ele parecia tão interessado no anel. Ele começou a suspeitar que alguma coisa estava rolando e o tio, por sua vez, perguntou à garota se ela tinha certeza de que havia encontrado algo tão surpreendente no mercado. Mencionou que frequentava aquele mercado há 20 anos e que era um especialista no assunto. Ao ver o anel de perto, o tio ficou paralisado. Ele parecia incrédulo, como se não conseguisse acreditar no que via. Ele percebeu que Yang Ling não estava mentindo sobre a importância do anel e, decidido, o tio Lu pediu para examinar o anel mais detalhadamente, pois ele queria confirmar a sua suspeita. Depois de uma análise cuidadosa, o tio concluiu que o anel era uma peça antiga, com mais de 200 anos, embora não estivesse nas melhores condições. Ele ficou chocado com a descoberta e a garota, surpresa com as palavras do tio, perguntou se ele sabia o valor exato do anel e estava ansiosa para descobrir, pois queria comprar aquilo do Prota.